Olá, Podqueries! Estamos aqui com mais um episódio. Hoje a nossa entrevistada é Karine Oliveira. Ela é coordenadora de negócios e também autora do livro Leoas. Mais informações eu vou passar a fala para ela, que melhor do que ninguém para falar. Muito bem, obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. É uma honra estar presente num momento como esse, em que o mundo está falando de dados, né? Tudo fala de dados. As pessoas só falam disso, né? E quantos números são importantes. Não só falando de dados como análise, mas também de números relevantes na nossa vida, no cotidiano diário. Eu sou Karine Oliveira, eu sou coordenadora de negócios, sou mãe de 3, palestrante e recentemente me tornei escritora. Maravilhosa! Mulher Maravilha, Mulher Maravilha. Quase isso, porque eu acho que ser mãe hoje em dia é um desafio tremendo. Maravilhosa. De 3, então? De 3, então, ai, Jesus, só quem tem sabe. Então, Karine, como que você usa a análise de dados para tomada de decisão no seu setor? Como que você usa? Gente, a análise de dados para mim é algo assim totalmente novo na minha existência, né? Eu trabalhei muitos anos como vendedora, né? E o vendedor, ele só se preocupa com a venda, né? Exato. Então, a gente não está preocupado com como é feito por trás dos bastidores, como aquilo acontece, como é calculado. Não, eu quero a venda. Quando eu assumi esse setor, né, de coordenadora de pós-vendas, aonde eu tinha que lidar com uma equipe que lidava com um produto chamado cancelamento, é que eu entendi a importância dos dados. E foi aí que surgiu essa ideia, né? O produto PDD, né, é um produto que trabalha com clientes que estão inadimplentes há muito tempo. Esse produto era trabalhado apenas por uma pessoa na minha equipe até então. E a gente não tinha uma noção muito real de quanto isso representava para a empresa, o quanto se perdia de dinheiro todos os dias. Em paralelo a isso, eu tinha uma equipe de vendas. E, gente, é verdade. Eu lidava com cancelamento e venda ao mesmo tempo. Porque a venda está em mim, né? Não tem como ficar sem ela. E aí, essa equipe de vendas vendia um produto que foi substituído por outro nessa empresa. E até então, esse outro produto não tinha uma ação de marketing efetiva e vender online sem marketing, né? Me diga aí se é possível. Quem é do marketing, não. Impossível. Então, a gente ficou meio obsoleta. Foi então que eu solicitei à equipe de análise e controle que trabalhava ao meu lado um estudo onde eles pudessem me falar quanto eu tinha de dinheiro parado para ser analisado por esse produto. E foi quando a gente descobriu o valor. E aí, na nossa reunião com a diretoria da empresa, eu mostrei, junto com o meu gerente, com o analista, e ele, porque até então, né, gente, vamos combinar, não sou muito boa nessa coisa de dados, tá? Eu sei, sou muito boa em analisar, mas em fazê-los, eu tenho uma equipe maravilhosa por trás. E aí, com esses dados em mãos, eu fui para essa reunião. E foi então que o diretor olhou e falou assim, nossa, mas isso é muito bom. Vamos transformar toda a sua equipe de vendas em PDD. E foi assim que a análise de dados mudou toda uma equipe que estava até então obsoleta e transformou ela em uma das equipes mais importantes para a empresa hoje. E sem contar, né, Karine, que através dessa análise de dados, dinheiro que poderia ser descartado, hoje em dia é retornado para casa, o que é mais importante isso é ainda. surreal falar sobre isso, sabe, Júlio? Porque a gente tem hoje em torno de 154 milhões de reais a serem trabalhados de clientes que estão nesse perfil. Esse perfil é um perfil de cliente que já está inadimplente há mais de 3 meses e que, teoricamente, para a empresa seria descartado. Sim. Era um dinheiro perdido. Exato. Ia ser assim, vamos passar a régua porque esse cliente não serve mais. E aí, esse dinheiro ia ser descartado para a empresa. A gente não ia receber mais. E também, querendo ou não, iam tomar um certo prejuízo, porque esse cliente, ele já tinha, de uma certa forma, utilizado o produto e já estava, de uma certa forma, não só devendo dinheiro, mas como também nos dando certo prejuízo. E aí, nós, levantando esses dados, a gente empoderou essas meninas que, na verdade, trabalham com esse produto, porque elas eram vendedoras. Então, você transformar vendedores numa virada de chave em
praticamente cobradores, né? Mas não cobradores simples, mas sim um incentivador de uso do produto, Sim. mostrando que se ele Personalizado, né? exatamente, mostrando que se ele faz o pagamento, ele vai ter uma série de outros benefícios e não só cobrar, foi toda a diferença. Pegaram o feeling da venda Isso. com a cobrança e fizeram um trabalho bem Exato. Mega sutil trabalho. que recuperou Isso. os clientes. Esse é o espírito, né? É muito É bom. transformar e elevar novamente a estima daqueles clientes, porque eles estavam assim esquecidos pela empresa. Uhum. E aí quando você se é esquecido, aí você também não tem vontade de pagar, Sim, né? é verdade. Então quando você é lembrado e Despertou o desejo do Isso, cliente, né? Júlio, despertou o desejo de voltar a usar o produto e aí ele paga com prazer. E sabe o que é mais importante na análise de dados? Eu vou complementar essa informação. A análise de dados, ela trouxe também para a gente uma visão muito clara de como esses vendedores têm potencial. Sim. De dados, por exemplo, assim, de quanto esse cliente volta a ficar inadimplente. Não, ele não volta. Então, ele não volta a ficar devendo, porque essa análise de dados, ela possibilita isso. Ela analisa toda a história do cliente a partir daquele momento. Então, ela olha para a linha do cliente no instante em que ela entrou para mim, e aí ela vai analisando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Todo um E aí, acompanhamento. exatamente, aí ele faz esse acompanhamento linear. E além disso, vai além disso, né? Ele também levanta quais são os números de eficiência que essa consultora tem, qual o tempo médio que ela leva para atender um cliente e que ela leva para finalizar essa negociação. Que legal. E ela também analisa um detalhe que é crucial para nós, que é a quantidade de clientes que ela já trabalhou e quanto ela já recebeu. Então, ela já recebeu, para vocês terem uma ideia, mais de 21 milhões. Que incrível. Nossa. Incrível. Por isso que é tão importante o conhecimento da área de negócios junto com a parte de dados. É. É Porque tão as pessoas importante os pensam que dois não caminharem tem que estar juntos, junto, né? Exatamente. Não, e o bom daí é que você pode até pegar um case de uma vendedora e já fazer dela para treinar os outros que estão com Exatamente. rendimento mais baixo, né? Exatamente. É isso que é E tudo. estimula a galera, porque o pessoal vê que ela tá com esse potencial É. todo, já conseguiu. Não, eu vou conseguir também. Isso! tal. Antigamente, quando fazia seleção para esse setor, ninguém queria. Nossa, não quero ficar vendendo pelo telefone, né? É. Agora é assim, quando vai abrir vaga? É. Eu quero ir, porque você está sendo visto, Gerou a notado. visibilidade que Gerou. não tinha, né? Além disso, o dado faz isso, né? Ele gera visibilidade para o negócio e gera status quo. Quando você tem os fatos para mostrar, os números, eles transformam aquilo numa realidade presente, não algo que é futurista, tipo assim, será que vai dar certo? Será que isso funciona mesmo? É. Não. Deixa de Não ser é um mais. achismo. Te dá os insights com mais embasamento Exato. para Exato. tomar as estratégias, o A, B, C, os planejamentos, tipo, ei, se ele não aceitar aqui, mas se ele fez isso, então eu posso usar o B. Não, mas tem o C também. Exatamente. E a gente desenvolve níveis. E a gente analisa também até o perfil do cliente. Por exemplo, Sim. assim, na análise de dados, você consegue definir qual é o cliente que vale a pena você trabalhar. Então, tem aquele cliente assim, esse aqui está devendo uma parcela, mas já tem 10 meses. Então, a gente analisou esses 7 clientes especificamente, percebeu que eles não valiam a pena ser trabalhados, porque não conseguimos resultado com ele. Não conseguimos falar com esse cliente, não conseguimos resultado de receber nada dele. Ele simplesmente some do mapa. Então, a gente não vai ficar perdendo tempo com uma consultora que pode trabalhar um cliente, que é o outro, que é o nível 2, aonde ele tem já 2 parcelas pagas, mas está devendo 3. Mas esses 3 que ele está devendo não superam 6 meses. Então o legal da análise que você fez, você, depois da análise, segmentou os clientes Isso. para saber o tipo de Isso. vendedora para aquele específico segmento. Exatamente. Ai, que legal, Isso é o gostei. que a análise de dados proporciona, Gostei, gente. gostei. É incrível. Eu Já falo tô cheia que de insights também, ó.
Você pode definir, por exemplo, qual a consultora ideal para um determinado produto. Ótimo. Você pode definir, por exemplo, se você trabalha com serviço, qual é a linha de atendimento daquela consultora e qual é o cliente que ela deve atender Aham. a partir da análise de dados. Muito Incrível, bom. incrível. Muito bom. É muito impressionante o que essa equipe que trabalha com isso, que não é o meu caso, desculpa aí, tá? Eu sou boa em venda, mas eu sou muito, muito boa em reconhecer aquilo que é importante. E isso é fundamental para a sobrevivência de uma empresa. Aquela empresa que não tem a análise de dados correspondente ao que ela precisa, ela está fadada ao fracasso. Isso é uma verdade. Não existe como você existir sem se conhecer, conhecer-se a si próprio. Não só a empresa, como ser humano de uma forma geral, né? Não existe como você trabalhar e existir sem conhecer o que você ganha, sem fazer uma análise dos seus gastos, e aí o que vai acontecer? Você vai estar falido. E assim é a empresa, uma instituição, né? Só que na empresa é um pouco maior o processo, né? Que envolve vidas, outras vidas. E essas vidas que estavam envolvidas, hoje poderiam não estar mais na empresa. Porque não tinha o que fazer, eles estavam obsoletas. Então, quando você leva a análise de dados e mostra que isso existe e que existe possibilidade delas fazerem isso, você dá sobrevida a pessoas. Exatamente. A área de dados, ela envolve toda a empresa, em todas as áreas, na verdade. Não é só uma área que beneficia, são todas. Por isso que é tão importante. Tudo gera o dado, né? Exatamente. Por falar em dados, a gente vai sortear hoje para vocês um dos meus livros, né? Que é o livro que tá aqui, o Leoas. Olha aí. E no final, vocês vão ter que falar, né? Não é só no final, né? Gente, vamos soltar aqui umas letrinhas. E vocês vão ter que assistir até o final, tá? Pra saber qual é a palavra e escrever pra gente qual é a nos palavra comentários. certa, nos comentários. E a gente vai fazer o sorteio através disso, tá? Exatamente. Então, Assistir a primeira até o letra final. é letra L. Anotem bem. aí. Anotem, hein? Já a gente fala mais uma letra. Diz pra mim, o que vocês imaginam aí que passou por mim, né? O que vocês acham que foi mais importante nessa análise de dados? Agora, eu vou entrevistar vocês. Gostei de ver O jogo virou. O jogo virou. Virou a mesa. O que vocês acham que foi mais importante nessa análise de dados? Vocês que estão de fora. Olha, Karine, sendo bem sincera, foi completamente tudo, porque como você acabou de falar, foi desde a parte que pessoas poderiam ser, querendo ou não, desligadas, né, porque não tinham o que fazer, enfim, e também a parte do retorno para a empresa financeiro, querendo ou não, isso é algo extremamente extraordinário. Conseguir enxergar, né? No caso, exatamente. Acho que a análise de dados dá um poder de visão muito amplo para uma empresa, né? Exatamente. Além da visão gerencial, porque esse é um produto que ele tem já um outro produto no gatilho para começar a vender. Então, como é que você finaliza a venda de um produto? Presta atenção na seriedade do negócio. Se você não sabe quanto de dinheiro parado tem de inadimplência. Então, você imagina que já vendeu tudo e começa a planejar um novo produto. E aí, esse produto, quando você olha para trás, fala assim, nossa, mas eu tô com muito dinheiro parado aqui que não entrou ainda. E agora? Eu vou construir como? Como eu vou fazer isso acontecer? Não dá certo. Então, até para isso dar certo, até para um novo produto existir na empresa, você primeiro precisa limpar a sua base. Sim. E a limpeza de base só é possível se você tiver dados. Exato. E um tratamento específico, né, em relação a pessoas mesmo. Exatamente. E o mais importante é que são dados que não tratam só de números. Eu sempre falo essa frase, né? Os números, eles contam, sim, os resultados. Mas são aquelas pessoas que estão ali que contam as histórias de verdade, sim, né? exato. Então, quem está escrevendo aquele resultado ali são elas. Exato. Elas é que estão fazendo o resultado acontecer todos os dias. E os números estão fazendo o quê? Realçando a beleza dela. Muito bom. Vários insights. A Karine é maravilhosa.
Eu adoro falar de pessoas, porque o ser humano, ele é incrível, né? Ele traz, assim, cada um na sua individualidade, cada um no seu jeitinho de ser, cada um tem a sua qualidade. Cada um tem o seu jeito de ser, né? Então, imagina se o mundo fosse todos dados. Ninguém ia sair na rua. Todo mundo ia ficar no computador, Não, e imagine se todos os gestores tivessem essa mentalidade. Porque eu já conheci muitos gestores eu também sou da área de vendas, que o vendedor é número. É número. Só número. E ela é do tipo de gestor, uma gestora que vê realmente que por trás dos números tem uma pessoa. Exatamente, porque Isso são é muito elas bacana. que escrevem as histórias, que inspiram e transformam outras vidas. Esse O número não é muito tudo. bom. Né? A gente está falando aqui de números, é muito importante falar disso. Sim. Eu acho muito importante, porque quando você vai premiar alguém, você premia pelo que ela produziu. Sim. Ok, isso é um fato. Mas não se trata só disso, né? Por trás daquilo ali tem uma história que está sendo contada, né? Então, a gente precisa dar esse exemplo para as outras pessoas. É todo um esforço, um preparo, um estudo. Exatamente. É aquilo que a gente falou no início, sobre... eu estava até falando antes de começar aqui o pod sobre estima, né? Sobre a importância de você ter estima. Estima significa respeito. Então, não se trata só de ser bonita, de ser bela, se trata em respeitar-se a si própria, os seus limites e até onde você pode ir. E o número te dá isso. Porque ele te mostra, ó, essa consultora aqui, ela não consegue fazer mais. Exato. Ela só consegue fazer 30 por mês. E isso é legal porque tem muitos gestores que não conseguem ter essa visão. Então, E querem explorar muito a pessoa e sacrifica o ser humano. É porque eles não têm noção que cada pessoa tem uma limitação. Exato. E quando você tem uma equipe de vendas, você tem que analisar isso. Não é pedir o mesmo esforço igual, né? Porque cada um tem seu nível. Não, o esforço eu acho que pode até ser igual, mas o resultado, né? Eu acho que varia muito de... Todas podem se esforçar e devem se esforçar, porque esforço é uma coisa que eu também falo muito. É que nem banho. Se você não fizer todo dia, fica sujo! Isso é ótimo. Então faça todo dia, se esforce todo dia. Esse é o segredo do sucesso. Eu falo isso, você pode se esforçar sim, você deve se esforçar todo dia, e todo mundo deve se esforçar na mesma proporção, que acho que é isso que você quis dizer, né? Mas nem todas vão ter a mesma produtividade. Exato. Né? Isso é um estudo, e um estudo de dados que foi feito lá na era industrial, né? De quanto uma pessoa conseguia produzir ali para poder saber quantas pessoas tinham que contratar. Naquela época bem arcaico, porque não existiam esses computadores modernos que existem hoje, né? Fiquei sabendo aí que tem computadores que não cabem nem dentro de uma sala, né? Então, é uma coisa totalmente fora da nossa realidade, né? Mas eu tenho certeza que se esforçar é necessário. Não existe essa história de que eu nasci com talento e eu não preciso me esforçar porque você vai se dar mal. Vejamos o Neymar, né? Que nunca foi campeão do mundo e provavelmente também não vai ser. Polêmica. Tivemos polêmica. Agora, o que acontece quando você tem o esforço e o talento junto numa única pessoa? Eita, explosão. Quem? Você tem quem? Messi. Maravilhosa! Que tem 7 troféus de campeão do mundo. No futebol. Muito bom ela. Condados. Tudo é uma análise de dados. Exatamente, porque sem dados, ele nunca teria se tornado, porque até para jogar futebol, você tem que ter análise. Você analisa quantas passadas você acha que não. Eles têm uma tecnologia ali que é fenomenal. Eles já analisam quanto é o esforço que o músculo pode fazer. Exato. Né? E aí eles vão fazendo esse esforço até naquele momento, e aí ele vai se esforçando até aquilo. Porque ele sabe que passou daquilo. É o limite. É o limite dele. Não, e você falou isso, eu lembrei que eu vi uma gravação enquanto tinha uma partida de basquete, tinha 2 analistas por trás. Isso! Já visualizando a passada dos jogadores. O que ele vai fazer, prevendo. As táticas já para passar pro prevendo pro os movimentos que ele vai fazer. Quantas chances tem dele dar a volta por trás,
né? Porque o basquete é um esporte muito interessante, apesar de não entender nada. Mas o negócio de volta, que tem que jogar assim, pela minha altura, talvez não fosse possível, né? Ser jogadora de basquete, 1,5 m, né? Não dá. Talvez já não, né? Mas não é o caso aqui. Então, eu imagino que quantas vezes você tem que fazer para acertar a cesta? Né? A própria Hortência falou sobre isso uma vez, né? Ela, numa entrevista, falou: eu errava inúmeras vezes para acertar uma. E isso é uma análise. O que eu fiz de movimento que deu certo? Aonde eu acertei a técnica? Isso é uma análise de dados, não de computador, mas de análise de si própria. Onde eu errei, o que eu posso melhorar para poder... Exatamente. Exato. Isso é uma análise de dados. Karine, e aproveitando, assim, a tua fala anterior, no caso, você que está em constante contato com a diretoria, tanto da sua própria empresa, quanto também de outras empresas, como que tu acha que a gente poderia estar conscientizando os diretores, né, para a importância da área de dados nas empresas? Porque a gente vê hoje que nas empresas ainda existem muitas limitações. Eles querem área de dados, mas não querem investir nessa parte. Como que a gente poderia conscientizar essa diretoria, no caso? Mostrando para eles a diferença de talento e esforço. Perfeito. Eu acho que isso é básico. Dê o exemplo para ele, né? De que não existe resultado sem esforço. Não existe sucesso sem reconhecimento das falhas e dos erros. O verdadeiro poder da coragem, ele está em reconhecer seus erros e, a partir dali, implicar no caminho para a jornada de sucesso. E as diretorias precisam estar conscientes disso. Enquanto eles não entenderem de que a base de tudo está no esforço diário de que se produza dados concretos e reais, eles não vão ter sucesso. Essa é uma verdade que passou pela nossa empresa, né, que nós não tínhamos, e hoje isso é muito importante na empresa onde eu estou. É tão importante que a gente tinha nessa equipe de dados, se eu não me engano, eram 3 pessoas, 4 no máximo. Hoje já existem 6, se eu não me engano, não estou enganada, e já estão contratando mais 2 para essa equipe, porque está crescendo, está sendo necessário. Hoje, né? na empresa é dado. Então, se vai vender um negócio que não é comercial, mas precisa de dado, tem que passar por eles. Então, tudo está centralizado nessa equipe. Legal. Então, é muito importante falar sobre isso, né? Que as empresas que hoje não entenderam, isso ainda é um caso de ser estudado Precisa virar a chave, né? Para virar a chave, exatamente. Porque e fora senão... que um projeto desse também requer tempo. Muito tempo. Para ter um sucesso. Não né? é caldo de cana. Que muitos diretores... É o pastel. Muitos diretores querem o resultado para ontem. E qualquer projeto que a gente vai construir requer mais de 3 meses para poder se consolidar e gerar o resultado que a gente planeja, né? Infelizmente a ansiedade é o mal do século, né? Não só da diretoria, como nossa, né? Nós somos seres ansiosos por natureza, pela nossa existência, pela forma como nós existimos, né? Como nós estamos lidando com a vida. Mas grandes empresários hoje, eles já têm essa consciência, né? E todos eles falam disso. Roberto Justus, todas essas pessoas que hoje têm muito sucesso na área empresarial de empreendedorismo, nossa, palavra difícil, né? Gaguejei aqui. Eles já falam isso nas suas entrevistas. Eles falam do tanto que eles cresceram depois que fizeram a análise do que eles fazem, de como eles evoluíram no passado e não no futuro, porque não existe futuro sem o presente. E o que se escreveu no passado é tão importante quanto o que vai ser feito no presente. Então, você tem que analisar o seu passado, ver o que foi que você fez lá de errado e de certo, e a partir dali, traçar um dado, uma análise para fazer um novo futuro. Senão, não tem como, porque não apaga-se o que já passou, né? Exatamente. E é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo lá isso, a gente está olhando para o passado. A gente tem ali uma base de 1.500 clientes que foram esquecidos no passado. E a gente ia andar para frente, ia vender mais. E aí? E esse dinheiro? Número ia aumentando, né? E esse número ia só crescer. Ia virar uma bola de neve que uma hora ia explodir.
Ou seja, não tinha o pós-venda, né? E aí você ia perdendo quando você conseguia aumentar a tua base de cliente, você com o tempo ia perdendo. Isso, e existe um pós-venda muito forte, que é com o cliente adimplente. Existe uma cobrança muito forte, que é para aquilo que a gente chama de clientes até com 3 parcelas em aberto. A partir daí, o negócio morria. E foi aí que a gente entrou. Com essa análise, nesse nicho, porque se cria um nicho novo, aonde não era trabalhado, e aí sim você começa a trabalhar. Então você fez um pós-venda mais avançado ainda. Exato, mais ou menos isso. Acho que é isso. E por falar em mais avançado, segunda letra E, tá, gente? Anotem aí, letra E, viu? E já a gente, né, vai encerrar e não vai falar as letras todas, né? Karine, a gente estava falando agora da importância da diretoria ter essa conscientização. E agora, pensando por outro lado, você acha que as outras equipes, de um modo geral, também entendem a importância de ter dados estudados, elaborados para o trabalho no dia a dia? Você já vê as pessoas com essa conscientização dessa importância? Vejo, na minha equipe hoje, eles têm muita consciência. É muito difícil trazer uma equipe de vendas para isso, né? Porque eles só estão preocupados em fazer, acontecer, né? Então, é muito difícil, por exemplo, fazer eles entenderem que é importante colocar um cliente da maneira correta na planilha, colocar o dado correto na planilha, aí elas ficam muito chateadas. Elas dizem, não, mas tem que refazer, tem que fazer de novo, mas que saco, tem isso. Aí depois, quando a gente mostra para elas os números, né, que vê lá, nossa, foi isso tudo que eu fiz, elas acham lindo. Sim, né, como uma mágica, sabe? Tirou o coelho da cartola. Só aconteceu porque você fez a sua parte. Exato. Mas isso é um processo, Gabi, bem demorado. Exige muita maturidade. Exige uma equipe que tenha um mínimo de conhecimento técnico nessa parte de planilha de Excel. Não dá para trabalhar com quem não tem isso. Sim. Porque o dado fica todo errado, se não fizer correto ali. Então, precisa maturar a equipe para isso. Elas têm consciência, mas é preciso um processo de maturação. Por isso que é tão importante ter você também à frente disso para poder mostrar o jeito correto de trabalhar. Exato, é importante isso. É tão importante a liderança ter essa mentalidade também. Porque quando eu saí da venda, eu era como elas. Sim, eu não sabia a importância. Só queria vender. Só queria vender. Então, quando a gente já passou por isso, né? Você tem a experiência. É igual você pegar do outro isso, lado, o outro lado. É igual você pegar você quer saber se um líder é bom ou ruim? Se ele nunca tiver trabalhado com aquilo. Exato. Aí, ele não sabe, ele não tem noção. A experiência, a carga de conhecimento da teoria não é a mesma coisa que a vivência. É prática. Não adianta. E o mundo, ele tá mudando muito o tempo todo. Naquela época minha, eu posso falar porque eu tenho 46 anos, né? Não parece, né? Maravilhoso. Não parece jeito nenhum. Mas, naquela época, ser workaholic era chique, né? Exato. Eu trabalho muito, não tenho tempo para levantar. Pronto, né? Não tenho tempo para nada e acabou, e é isso e ponto. Hoje não é assim mais. Não é mais chique isso. O negócio agora é ter dados que diminuem o seu tempo necessário de trabalho. Exato. Então, é eficiência maior. Exato, porque o tempo que eu levava para analisar uma planilha antes era 1. Hoje eu faço em 30 segundos. Eu dou um clique. Nossa, apareceu meu BI. Apareceu. Cliente apareceu. Eu coloco só o número do contrato. Porque antes, pra você ter uma ideia, a consultora colocava. Tinha que preencher a linha do contrato, a linha do nome do cliente, a linha do valor, a linha do nível, né? Né, Diego? Aí, ela perdi um tempão fazendo isso. Agora eu dou o número do contrato, ela coloca, pá, aparece tudo. Então é muito mais rápido para ela não precisa. E fora que diminui a margem de erro, uma série de coisas, entendeu? Eu acho que é muita coisa que envolve isso aí, gente. É tanta coisa que daria uns 5 podcasts. Outra letra, Karina. Letra O, gente. Gente. Eu acho que aos pouquinhos aí vocês já vão sacar, né? Aproveitando aqui o gancho que você falou do BI, como é que está sendo
essa mudança, né, de deixar de enxergar a planilha e ter que fazer todo esse tratamento manual e você ter já ali a visualização na sua mão. No início eu fiquei meio brava, viu, gente? Porque eu custei aprender aquilo ali. Quando eu tava craque no negócio, aí o menino, não, agora é outra coisa. Eu falei assim, como assim outra coisa? Acabei de aprender a fazer PROC-V aqui, vocês estão querendo que eu já aprenda negócio de BI? Não, peraí. Que é isso, né? Que é isso? Vamos com calma. Não, vocês estão brincando. A minha dinâmica. Eu vou fazer o consenso seguinte. Sente aqui e vem falar com o cliente. Você vê o tanto que é fácil. Aí eles ficaram morrendo de rir de mim. Mas é muito mais fácil. Sem dúvida, é muito mais fácil o BI. Ele traz uma lucidez online muito mais rápida do que uma planilha de Excel. A gente trabalhava com tabelas dinâmicas, o que é algo, como diria, para a geração nova, ultrapassado, fora de moda, né? Mas para mim era a moda do momento, né? Tava ali fazendo uma dinâmica, era quase que tá ganhando Oscar, Que né? mágica é essa que eu Oscar fiz? Goes to para a Karine. Então eu tive que reaprender. E na vida, conhecimento é tudo, né? Então, a gente não é nem fóssil para falar que tá pronto, corre sangue aqui nas nossas Exato. veias. Então, a gente tem que estar sempre aprendendo. Porque senão você pode virar um fóssil mesmo, não precisa aprender mais nada, né? Então, esse é o grande erro das pessoas, que os líderes que erram aí. Diretoria que erra aí. Achar que não precisa aprender mais nada e que já sabe tudo. Exato. Mais uma palavra. Letra A! Palavra, né? Letra A! Gente, nosso tempo vai já acabar. Que, olha, o cronômetro rodando aqui, ó, eu fico só olhando pra ele. Porque tu sabe, né? Porque se deixasse, a gente ficava aqui o dia inteiro Agora conversando, eu né? quero que você fale um pouquinho do seu livro. Ai, gente, olha, eu vou contar pra vocês. Esse livro, ele veio de um sonho de infância, né? Eu sempre gostei muito de escrever, de conversar, como vocês estão vendo, mas escrever era um projeto que me alimentava, assim, que me complementaria a minha existência. E aí, como sempre na minha vida, eu sempre fui norteada pelo poder da coragem, né? E a coragem, ela sempre me determinou. Aquilo que eu digo que eu vou fazer é aquilo que eu faço realmente. Eu não fico clamando e reclamando do que eu não tenho. Eu faço acontecer aquelas coisas que eu quero que aconteça. E não é nenhuma música da Xuxa de Tudo Pode Ser, Só Basta Acreditar, não, tá? Porque isso é só uma música. Mas se você quer realmente uma coisa, você corre atrás. E foi assim, um livro, eu corri atrás de algumas editoras, e aí conheci a editora Chave Mestra, que estava iniciando esse projeto Leoas, que é um projeto de 30 mulheres que falam sobre histórias de vida, e essas histórias encaminham à prosperidade real, que é o grande objetivo da maioria da existência humana, né? Como atingir a real prosperidade. Seja ela na sua vida pessoal, seja ela na sua vida profissional, ou seja ela na sua vida espiritual. Desde que você tenha esse tripé amarrado na sua existência e pare de se esconder atrás da sorte, porque a sorte, ela só vem para aqueles que primeiro fazem. Não existe sorte sem coragem. Então, Exato. Coragem de jogar na Mega Sena para pelo menos tentar ganhar, né? Eu nunca ganho, parece Você que eu tem nem que jogo. criar a sua oportunidade, Nem né? jogo. Ah, ótimo, então você também não vai ganhar, óbvio, né? Vamos lá. Então, é mais ou menos isso que trata o livro, sobre identidades, sobre estima, sobre coragem, sobre a valorização sua como pessoa e identificação mesmo de vários fatores da vida. Incrível. Agora, eu queria fazer uma perguntinha assim. Como você disse, você é mãe de 3 crianças, né? Que não são já maiores ou pequenininhos? Todos Então, aqui, pequenos? uma tá aqui comigo hoje, uma que é a tem Maria uma aqui, Clara. né? Ela veio me acompanhando, que é minha miniatura. Eu tenho o Henrique, que tem 3 anos, e tenho o João Pedro, que tem 11 anos. Pronto. E como é ser mãe e trabalhar nessa área? Ser assim? mãe, escritora, palestrante, mentora, Sim. apresentadora de Deixa eu anotar aqui, lives. então, não esqueça. Como conciliar tudo isso? Sabe qual é o segredo? Ah,
fazer. Ai, que ótimo. Isso, é só esse o segredo. Mamães, não tem. façam, viu? Façam, porque a esperança é uma cultura ativa e não passiva de ficar sentado esperando cair do céu, porque só o que cai do céu é água, é chuva. E no máximo, às vezes, aqui não, né? Mas lá no sul cai aí uma nevezinha e tal, né? É verdade. Mas no máximo é água, gente. Então, se você quer uma coisa, é aquilo que a gente falou antes, se esforce. Faça disso o seu objetivo de vida, porque se você esperar que os outros façam por você, Não acontece. não vai acontecer. E eu acho que sempre foi assim. Quando surgiu na minha vida, eu sou mineira, vim lá de Belo Horizonte em 2009 para cá. Então eu vim para fazer uma coisa que eu não sabia o que era para fazer, não sabia ser consultora. E mesmo assim eu vim, né? Então eu acho que você tem que assumir a responsabilidade. Eu queria um futuro diferente para mim, eu queria coisas diferentes e eu vim aqui atrás disso, né? Tem 15 anos que eu estou nessa empresa, comecei como consultora, hoje eu sou coordenadora, criei uma área específica para mim, abri 2 vezes isso, né? Eu abri primeiro a venda online, lá quando eu era consultora de vendas, e depois agora abri esse novo projeto com essas novas ideias. Então, você tem que estar sempre preparado, né? A vida está te preparando o tempo todo, a verdade é essa. A vida está o tempo todo te preparando. Você só tem que estar pronto para quando aquilo vai acontecer. Isso é verdade. Exato. Esteja alerta aos sinais que a vida te dá. Eu contei isso esses dias na história de Sylvester Stallone. Ele foi um cara que passou a vida dele tentando casting em Nova York e não conseguiu, porque as pessoas falavam pra ele que ele era um cara de bobo, né? Que tem a boca torta, né? Ele tem a boca torta. E aí as pessoas falavam assim, ninguém quer ver essa pessoa com essa boca torta na TV, né? Ele tentou mais de 10 vezes em cada agência em Nova York. Foi aí que ele falou assim, não, vou começar a estudar pra ser roteirista. E ele começou a estudar e foi pra Los Angeles, entendeu? E lá em Los Angeles, e olha pra você ver como é que são as coisas. Lá em Los Angeles, ele continuou tentando ser cast, continuou batendo, dando murro em ponto de prego, até que um dia ele assistiu uma luta de Weber com Muhammad Ali na TV, num bar. E dali ele pensou, falou assim, essa é a minha vida, esse cara só apanha. E continua em pé, continua tentando. E eu preciso fazer a mesma coisa que ele. Aí ele usou a experiência dele, que ele já tinha se preparado lá atrás de roteirista, escreveu Rock Balboa. Escreveu o próprio personagem. E mostrou. E hoje ele é o quê? Estrela de Hollywood. Sucesso. Referência. Entende? Então é isso, se trata disso, se trata de você estar pronto, preparado para o sinal. Ele assistiu, lembrou que a vida dele era aquilo, que ele podia fazer um roteiro, porque ele se preparou lá atrás como roteirista, né? Sabia escrever e fez. Ótimo. Não desistir. O fracasso, ele não determina quem você é, ele te dá o caminho para o sucesso. Ele te ensina o que você deve fazer para chegar no sucesso. Não Muito seja bom. determinado por ele, né? Muito bom, muito bom. É isso. Mais uma letra? Letra S. E essa é a última, tá, gente? Então, se você anotou, agora você vai fazer o quê? Conta pra eles. Vai compartilhar. Você vai comentar o nome da palavra, que eu vou dar o spoiler aqui, gente, leu você. Eu não contei, gente. Gente, eu não contei. Ai, era segredo, né? Desculpa. Então você escreve isso daí nos comentários. Isso, Exato. a gente vai postar uma foto Isso. oficial no nosso Instagram. Foto. Tá bom? Com a participação do Instagram da Karine. Aí você vai ter que seguir o nosso Instagram, Podqueries, e o dela também. Isso. E chegar no comentário, marcar 2 pessoas. É o suficiente que você já vai estar concorrendo a esse maravilhoso livro aqui. Isso, e aí eu vou te dar autografada, hein, gente? E... com olha que dedicatório honra! e tudo. E uma dedicatória especial de alguém que se importa com o ser humano. Então, se preparem. Vai descobrir como se tornar uma leoa. Isso! Ai, uma legítima leoa. Porque as leoas, elas andam juntas, né? Isso é uma coisa Exato. importante, né? As mulheres, nós mulheres, precisamos entender que nós não estamos competindo, tá, gente? A gente tá sempre junta. E juntas somos muito mais fortes. E essa é a grande mensagem do livro. São 30 mulheres que juntas escreveram um livro para realmente transformar e mudar a vida de outras pessoas.
Então, gente, essa é a Karine Oliveira. Foi incrível a nossa conversa. Ai, gente, eu amei. Foi incrível. Eu amei, porque eu também sou da área de vendas. E ficar falando só de SQL, Power BI. Ai, eu precisava de alguém aqui então também. eu precisava também de você na minha vida. Obrigada. Foi incrível, amei o convite. Muito bom mesmo, Vocês muito são bom. demais. É uma equipe maravilhosa. Conheço alguns pessoalmente, conheci outros hoje aqui. E é uma honra ter recebido esse Uma honra, convite. Karine. Muito E obrigado. não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Exatamente. Aí o Podqueries Curte, e também compartilhe, divulgue. Karine Karine Oliveira. Oliveira também. Exato. Amei, gente. Beijo pra vocês. Karine, o Olha livro como tá- diria a Xuxa. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. O livro Se a pessoa tá quiser- vendido, tá Ah, sendo gente, vendido o livro, aonde? deixa eu contar rapidinho aqui, ó. 6 segundos. O livro está sendo vendido na livraria Leitura do Shopping Rio Mar, Fortaleza. É só chegar lá e procurar pelo livro. Ou então no meu Instagram, tá? Só entrar lá, @KarinaOliveiraOficial. Viu? Beijo.